Vamos lá, então, Bruno. Você está vendo aí a projeção? Tô sim, professor. Tá. Hoje a gente vai. Eu não vou fazer as anotações como fiz as outras vezes, não, porque tem muita figura e tal, então eu resolvi preparar uns slides, tá? Que é exatamente o que eu disponibilizei para vocês já. Ok. Bom, hoje a gente vai falar, então, dessa modalidade aqui de ferramenta para se estudar o sistema dinâmico chamado mapa. Então, quando a gente estudou o problema da equação diferencial, né, começamos pelo caso unidimensional, que genericamente é descrito por uma equação desse tipo aqui, nós mostramos que era possível resolver esse tipo de equação de forma numérica, usando o seguinte artifício, né, usando o conceito de derivada, como a diferença entre o valor da variável x em dois instantes de tempo. E se a gente pudesse escrever esse tempo como se fosse um parâmetro discreto, ou seja, com contagem apenas de múltiplos inteiros, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, com a diferença de uma unidade entre dois tempos sucessivos, então essa derivada poderia ser escrita como a diferença do valor da variável no passo n mais 1 menos o valor da variável no passo anterior n. Ok? Então, se a gente faz isso, nós temos uma equação para a variável x num tempo n mais 1 qualquer, que vai sempre depender do valor da função no tempo anterior. Né? A gente tem uma equação desse tipo aqui. Essa equação a gente chama de mapa, tá? Ou também chamada de equação de diferenças, justamente porque a gente está aproximando uma função contínua, que é a derivada, por uma diferença de dois valores discretos, como esse daqui. Tudo bem? Entenderam? Ok. Tá? A principal distinção entre os dois casos é que essa abordagem aqui é feita em tempo contínuo, que significa que o intervalo entre dois instantes de tempo sucessivos tende a zero, enquanto que essa outra aqui é feita em tempos discretos. O tempo é um parâmetro que varia em múltiplos inteiros de alguma quantidade. Então, a gente tem um tempo t0, um tempo t1, um tempo t2, um tempo t3, etc. Tá? Não tem um valor intermediário aqui, um tempo t meio, por exemplo, um tempo t um quarto. Tá? Muito bem. Então, esse tipo de equação aqui, a gente, em algumas situações, pode escrever como uma equação desse tipo aqui, ou seja, transformar uma equação diferencial num mapa. E a gente vai ver que existem algumas facilidades quando a gente faz isso para estudar o problema. Claro que nem sempre a linguagem é possível de ser adaptada de um para um, ou seja, o que a gente encontra aqui não necessariamente a gente vai encontrar aqui e vice-versa, tá? Mas em alguns casos isso é possível de acontecer. Bom, um exemplo de uma dessas traduções é a chamada equação logística que a gente já viu aqui nesse curso, que foi essa equação aqui que a gente, na época, enunciou como uma forma de modelar o crescimento de uma população, né? Então, N era o número de indivíduos num certo instante de tempo, e esse número de indivíduos eles cresciam através da própria replicação desses indivíduos, ou seja, pela sua reprodução, e ela era contrabalanceada pela competição que esses indivíduos acabavam tendo, porque o ambiente fornecia uma certa quantidade finita de possibilidades desses indivíduos se replicarem, por exemplo, com espaço finito ou com a quantidade de alimentos finita. Então, acabava tendo uma competição entre a reprodução e essa pressão ambiental criada pela competição entre esses indivíduos, que criava, então, uma situação de equilíbrio, onde uma certa proporção de indivíduos dentro daquele ambiente se tornava estável para a evolução daquela população. Então, uma equação como essa, a gente também pode transformar num mapa. Esse mapa aqui, ó, veja que ele tem as mesmas características, né? Claro que aqui eu estou usando x e não n, mas você vê, tem o r multiplicando a própria variável, num passo de tempo anterior, 1 menos o valor daquela variável naquele instante de tempo n. Tá? E isso aqui vai me dar o valor daquela quantidade x no passo n mais 1. Bom, vamos exemplificar aqui como
olhar para um mapa e analisar as propriedades desse mapa usando um mapa bem simples, que é o chamado mapa cosseno. Então, o mapa cosseno ele é definido por essa equação aqui, onde eu tenho uma variável x, que no passo n mais 1 vai ser igual ao cosseno dessa mesma variável x no passo de tempo anterior, no passo n. Então, para obter os valores de x, a evolução, que vai me dar a órbita desse mapa, ou seja, os valores consecutivos de x, x1, x2, x3, etc., eu preciso ter um x0, que é equivalente, no caso da minha equação diferencial, a ter a minha condição inicial, né? Lembram que para eu resolver a equação e ter uma solução única, eu preciso de uma condição inicial. Então, aqui eu também preciso de uma condição inicial. Isso é o valor do x no passo zero. Tudo bem? Ok. Eu vou escolher, né, aqui estou escolhendo apenas para ilustrar como é que vai ser isso, esse valor x0 como sendo meio. Tá? Então, como é que eu vou descobrir os valores de x que esse mapa aqui determina através dessa equação? Simples. Então, eu tenho x0, a partir do x0 eu calculo x1. Né? Então, x1 vai ser o cosseno de x0. Né? O n aqui é 0, então aqui eu vou ter x1, e aí o x1 igual ao cosseno de x0. Cosseno de meio, isso aqui está em radiano, tá? Então dá esse número aqui. Agora eu quero o x2. Então, para ter o x2, eu preciso ter o x1. O cosseno de x, o x2 vai ser igual ao cosseno de x1. Tá? E aí, calculando o cosseno desse valor, eu tenho esse número aqui. E aí eu repito isso. É como se eu pusesse na minha calculadora lá a 0,5 e calculasse o cosseno. Aí do resultado eu calculo o cosseno do resultado. Desse resultado eu calculo o cosseno desse novo resultado. E eu vou obtendo aí os valores sucessivos de x. Mas será que, como no caso da equação diferencial, esses valores vão convergir para algum valor fixo que não vai mais mudar? Ou seja, quando eu tirar o cosseno desse valor, o resultado vai ser ele mesmo? Tá? Seria o equivalente ao ponto fixo, né? O ponto fixo para a gente na equação diferencial era aquele valor para onde o fluxo convergia, e uma vez que chegava nesse valor, não mudava mais. Né? O x ponto era igual a zero. Então, bom, se eu continuo essa operação com esse mapa aqui, eu vejo que sim, existe esse valor. Esse valor é por volta desse número aqui, 0,73908. Tá? Se você pegar a calculadora e fizer isso, você vai chegar a esse resultado aqui, e você vai ver que se você calcular o cosseno desse número, o resultado é ele mesmo. Tá? Então, significa que esse número é o nosso ponto fixo, que eu vou simbolizar aqui por x asterisco, o que significa que o xn mais 1 é igual ao xn, a partir desse valor. Tá? Então, se eu calcular o xn mais 1 tomando o n como sendo 0,73908, calculando o cosseno disso, o resultado vai ser esse mesmo valor. Então, esse é o nosso ponto fixo. Tudo bem? Tudo bem, professor. Eu tô fazendo aqui para ver. Fiz aqui Tá. no Excel aqui, realmente. Tá bom? Sim. Bom, então a condição de ponto fixo no mapa é essa daqui. É determinar essa equação em que o xn mais 1 é igual ao xn. Bom, assim como a gente fez para a equação diferencial, aqui também é possível construir um esquema gráfico para interpretar esses resultados. A gente obtém esses mesmos resultados. Esse esquema gráfico aborda justamente essa condição aqui. Então, como é que esse esquema gráfico funciona? Então, eu vou fazer aqui um gráfico onde eu coloco num eixo xn e no outro eixo xn mais 1. Tá? Aí eu vou traçar nesse gráfico duas coisas. Uma é a função f de xn, que é aquela que define o meu mapa. No nosso caso aqui é o cosseno. Então, calculo aqui, traço aqui o cosseno, né? Claro que eu limitei entre menos 2 e 2, por isso que está apenas uma parte aqui que parece até uma parábola, mas para aqui continua, para cá também. Tá? E outra coisa que eu vou traçar é essa reta aqui, que é uma reta diagonal, é a reta xn mais 1 igual a xn. Tá? É uma reta de inclinação 45 graus. Ok? Vocês vão ver daqui a pouco para que serve essa reta. Tudo bem? Então, eu faço esse gráfico com esses componentes aí. Agora, veja só, eu começo, a minha condição inicial era x0 igual a 0,5, né? Esse valor aqui.
Então, eu começo desse valor aqui e para calcular o valor do x1, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o valor da função em x0, não é? É o cosseno de x0, tá? A minha função aqui é o cosseno, tudo bem? Ok. Então, o cosseno de 0,5 é esse valor aqui, ó. Né? É esse valor aqui. E esse valor vai ser o meu x1. Essa reta aqui é xn mais 1 igual a xn. Então, se esse daqui é o x0, né, quando eu vier para cá, esse valor aqui é o x1. Então, nesse ponto aqui, eu tenho x1. Tá? E como aqui o y é igual a x, né, esse valor aqui no eixo y é igual ao valor no eixo x, então esse valor aqui é também o cosseno de 0,5. Tá? Bom, aí o que é que eu faço? Agora eu vou calcular o x2. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o resultado, aquele resultado lá, que equivale a esse número aqui, e olhar quanto é que a função vale naquele ponto. Então, isso significa que eu tenho que voltar desse ponto aqui para a minha função, que é essa curva aqui em azul. Então, eu desenho essa reta aqui, que vai da reta que eu tracei até o valor da função. Então, aqui eu vou ter agora o x2. Esse daqui vai ser o valor do x2. Tá? Então, se eu for agora até a reta, x2 é esse aqui, ó. E aí, o que eu preciso fazer? Preciso voltar para a função. Aí eu vou ter o x3. Tá? Então, a brincadeirinha aqui é a seguinte. Ó. Primeiro, eu começo do ponto de partida, da condição inicial, vou até a função, rebato o resultado da função para a reta, da reta para a função, da função para a reta, da reta para a função, até que eu convija para algum ponto que não saia mais daquele ponto. Então, é exatamente isso que eu vejo. Quando eu vou fazendo isso, eu vou me aproximando desse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui é justamente aquele tal 0,73908. Tá? Então, esse esquema gráfico aqui, que é chamado de teia de aranha, ele me mostra para onde vai convergir o resultado do meu mapa, ou seja, qual vai ser o ponto fixo daquele mapa. Tudo bem? Ok. Entenderam como é que é construído esse esquema aí? Sim. Sidney? Sim. Isso no sentido horário, né? Tem alguma coisa em Não, sentido não é questão de sentido horário. Aqui a lógica é a seguinte, Divino. Como eu disse, você começa da condição inicial. Aí, para calcular o x1, você precisa saber o valor da função naquele ponto, né? Sim. Então, você tem que sair da tua condição inicial e ir até a curva, tá? Esse valor aqui é o x1, ó. Essa reta que eu tracei aqui é xn mais 1 igual a xn, né? Sim. Então, se aqui é x1, tá? Então, se eu venho aqui é x1, aí eu prossigo na reta, esse valor aqui é o x1, porque é a coordenada y igual a coordenada x. Então, aqui seria o x1, certo? Perfeito. Para calcular o x2, o que eu precisaria fazer? Ir do valor do x1 até a curva. Então, basta que eu saia daqui e venha para a curva. Aí, da curva, eu volto para a reta. Da reta, eu volto para a curva. Até que meu resultado converja para um ponto. Ok. Tá? Então, é só essa sucessão de rebatimentos entre a curva e a reta. Tá? Aqui não tem uma questão de qual é o sentido. Não existe um sentido único aqui. Esse sentido foi adotado porque, nesse caso, o meu primeiro ponto foi de reta, do ponto para a curva, depois para a reta, depois para a curva e assim sucessivamente. Tá legal? Entendi. Sim. Então, esse ponto de convergência é a interseção, né, entre as duas funções. Esse ponto aqui, que é para onde... Porque uma vez que eu cheguei nesse ponto aqui, aí, se eu for para a curva, eu já estou em cima dela, né? Sim. Mas, e depois que eu teria que rebater para a reta, mas a reta também já está em cima dele. Então, não tem mais para onde ir, certo? É o zero da função, né? Esse é o zero, é o xn mais 1 igual ao xn. Tá? Entendi. É essa condição aqui, que determina o ponto fixo. Tá? Ou seja, é o f de xn igual ao próprio xn. Entendi. Certo?
Certo. Tá? Bom, então, assim como a gente também viu na equação diferencial, a gente tem aquela maneira gráfica, né, de determinar onde ficava o ponto fixo, também de determinar a sua estabilidade. Evidentemente, esse caso aqui é estável, porque uma vez que eu saia de qualquer condição inicial e chegue nele, eu não saio mais dele, como vocês estão vendo aqui. Mas, assim como tinha no caso da equação diferencial, aqui também tem para o mapa uma forma analítica de determinar o ponto fixo e testar a sua estabilidade. Então, como é que é essa forma analítica? Bom, a primeira coisa que a gente faz é determinar a posição do ponto fixo. Para fazer isso, a gente usa justamente a condição xn mais 1 igual a xn. Tá? Então, se o meu f de xn se o meu xn mais 1 é cosseno de xn, e eu quero descobrir qual é o valor x asterisco, que é o ponto fixo dessa equação, eu digo assim, bom, x asterisco é igual ao cosseno de x asterisco. Tá? Ok. Então, eu teria que resolver essa equação. Vocês estão vendo que essa equação é uma equação transcendental, ela não é uma equação simples, não tem um esquema como a equação de segundo grau, por exemplo, a equação de terceiro grau, para resolver ela, tem que ser numericamente. E esse valor aí é justamente aquele número lá que a gente já mostrou, que era 0,73908, mais ou menos. Bom, agora a outra coisa é testar a estabilidade. A gente descobriu onde fica o ponto fixo, resolvendo essa equação. A outra coisa seria testar a estabilidade. Aí a gente usa aquela mesma aproximação linear que a gente usou na equação diferencial. Como é que funciona aqui no caso do mapa? Então eu tenho a mesma ideia. Assim, como é que eu fazia lá? Eu pegava um ponto que ficava perto do ponto fixo. Então eu vou pegar um ponto, xn, que está localizado no x asterisco, que é o ponto fixo, mais um acréscimo, eta-n. Tá? Se eu calcular o xn mais 1, eu vou ter um eta-n mais 1. Se esse eta-n mais 1 estiver crescendo, significa que eu estou me afastando do meu ponto fixo. E aí, esse meu ponto fixo seria um ponto fixo instável. Se esse eta-n mais 1 estiver diminuindo, é porque o meu valor vai convergir para o x asterisco, que é o ponto fixo, e, portanto, esse ponto fixo é estável. Tudo bem? Ok. Bom, e aí como é que eu faço? Então, eu tenho xn mais 1 é igual à função de f de xn, né? Essa é a equação geral do mapa. A gente anunciou lá no início, esse daqui. Então, eu faço o seguinte, eu pego essa relação aqui, calculo o f de xn mais 1. Então, vai ser x asterisco mais eta-n mais 1, né? A única coisa que depende do índice n aqui é o eta. Esse valor aqui está constante. Isso daqui tem que ser igual ao f de xn. O f de xn é x asterisco mais eta-n. Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz na equação diferencial. Eu aproximo essa função por uma série de polinômios, a série de Taylor, próximo do valor do ponto fixo. Tá? Então, eu posso escrever isso daqui, como a gente já fez as outras vezes, como sendo o valor da função calculada no ponto fixo, mais a derivada dessa função calculada no valor do ponto fixo, vezes a diferença entre o ponto fixo e o ponto que eu estou calculando, que é justamente esse eta de n aqui. Tá bem? Ok. Assim como lá, a gente vai ter outros termos aqui, e esses outros termos vão ter potências maiores de eta. Né? Aqui tem um eta elevado a 1, o segundo seria um eta-n ao quadrado, depois eta-n ao cubo, etc, etc. Mas como eu estou admitindo que essa separação que eu fiz do ponto fixo é muito pequena, bem pequenininha, tá? Eu me desloquei só um pouquinho do ponto fixo, esse eta-n é um número pequeno, então o eta-n quadrado é menor ainda, o eta-n ao cubo é ainda menor, posso desprezar esses aí, porque o resultado não vai interferir muito no meu resultado final, tá? Desde que esse eta-n seja suficientemente pequeno. Bom, se for assim, então eu posso aproximar minha função por essa soma desses dois termos aqui, com a condição de que, como o x asterisco é o meu ponto fixo, então o f calculado no valor do ponto fixo é o próprio ponto fixo, certo? Ok. Tá? E eu vou chamar esse f' calculado no ponto fixo de lambda, só para simplificar a minha notação. Então, sendo assim, eu teria a equação assim, ó.
x asterisco mais eta de n mais 1 igual a x asterisco, que é esse primeiro termo aqui, mais lambda vezes eta de n. Esse x asterisco cancela com esse daqui. Então, sobrou eta n mais 1 igual a lambda eta n. Tá? Ok. Veja que aqui eu tenho um mapa agora para esse eta, que é a separação que eu estou do meu ponto fixo num passo n. Tudo bem? Uhum. E aí eu vou fazer o seguinte, eu começo com uma condição inicial, que é o eta 0. Foi aquele valor que eu escolhi inicialmente. E eu quero saber se, à medida que o mapa vai evoluindo, essa separação vai aumentando ou diminuindo. Então, eu calculo o eta 1. Como é que eu calculo o eta 1? O eta 1 vai ser lambda vezes o eta 0. Aí eu calculo o eta 2. O eta 2 vai ser lambda vezes eta 1. Bom, mas eta 1 é lambda eta 0. Então, vai ficar lambda quadrado eta 0. Certo? Ok. Vou calcular o eta 3. O eta 3 vai ser lambda eta 2. Mas o eta 2 é lambda quadrado eta 0. Então, vai ficar lambda ao cubo eta 0. E assim sucessivamente. Então, se eu fizer n passos, vocês veem que eu chego no resultado final, que é o eta n é igual a lambda elevado a n eta 0. Certo? Ok. Bom, aí, como eu quero saber depois de um número de passos grandes, se eu tomar esse n infinito, o resultado dessa aplicação aqui vai depender se esse lambda aqui ele é maior ou menor que 1. Porque se esse número for um número menor que 1 elevado a eta, e eta for para infinito, então imagine assim, eu tenho um meio. Então, se eu pego meio e calculo meio ao quadrado, quanto é que dá isso? Dá 1/4. Se eu calcular 1/4 vezes meio, quanto é que dá isso? Que seria 1 meio ao cubo. 1/4 vezes 1/2? Sim. 1/8. Aí eu, de novo, calculo quanto é que daria. 1 sobre 16, e assim sucessivamente, certo? Sim. Vocês estão vendo que esses valores vão ficando cada vez menores, né? Perfeito. Então, significa que no limite de n tendendo para infinito, esse valor iria para quanto? Para 0. Para 0, né? Então, e tanto faz se esse valor aqui é positivo ou negativo, certo? Uhum. Então, se eu pegar o módulo de eta e esse módulo for menor que 1, significa que o eta n, quando o n tender para infinito, vai para 0. Portanto, o que significa isso? Que eu estou me aproximando de novo do meu ponto fixo. Né? O eta era a separação do ponto fixo, como ele vai para 0, eu volto para o ponto fixo, certo? Certo. E aí o ponto fixo é estável. Mas se esse valor aqui for um número maior que 1, digamos 2, aí eu pego 2 e elevo ao quadrado, dá 4. Depois eu multiplico por 2, dá 8. Então vai crescendo, né? Sim. Então eu estou me afastando do ponto fixo. Então, se esse módulo for maior que 1, então o meu ponto fixo é instável. Certo? Ok. Então, para saber a estabilidade do meu ponto fixo, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a derivada da função f naquele valor do ponto fixo e olhar se o módulo desse resultado é maior ou menor que 1. Tá? Se ele for menor que 1, o meu ponto fixo é estável. Se ele for maior que 1, o meu ponto fixo é instável. Ok. Tá bom? Então, aplicando isso para o problema do cosseno, né? A gente tem o nosso mapa era esse, eu quero calcular o ponto fixo, então eu preciso resolver essa equação aqui. X asterisco igual ao cosseno de x asterisco. Como eu disse, isso se resolve numericamente e o resultado é aquele número que a gente tinha encontrado antes. Agora, se eu quiser saber se esse número aqui é um ponto fixo estável ou instável, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a derivada da função f. Então, minha função f é o cosseno. Se eu calculo a derivada do cosseno, tem um seno, né? E aí eu calculo essa derivada no ponto fixo. Então, preciso calcular quanto é que é o seno desse número aqui. Tá? Então, isso vai me dar o lambda. O resultado disso é 0,67. O módulo disso é 0,67. E 0,67 é um número menor que 1. Então, esse ponto fixo é um ponto fixo estável, como a gente já tinha visto lá naquela construção geométrica. Certo? Ok. Tá? Então, esse é o esquema que a gente usa. Assim como a gente usava para o caso das equações diferenciais, a gente também usa aqui para o mapa, de calcular o ponto fixo e depois olhar a derivada da função nesse ponto fixo. Lá era maior ou menor que 0, aqui é maior ou menor que 1.
Tá bem? Ok, sim. O módulo, tá? Aqui é o módulo. Lá era a própria função, aqui é o módulo da função. Bom, tudo bem, gente? Tudo bem, Sidney? Entendi, mas eu fiquei na dúvida mais ou menos da representação gráfica do ponto instável. Como ele ficaria? Seria um ponto em que você começaria numa condição inicial, não em cima dele, mas próximo dele, e aí essas figuras, essas curvas aqui, né, iriam se afastando dele para um outro, que seria provavelmente esse sim o estável. Ah, sim. Ok. Tá? Então só seria um ponto de migração, né? De um ponto Isso. instável para outro. Seria como no caso do unidimensional que a gente viu, de ter aquelas bolinhas pretas e brancas, né? Sim. Em que você sai dele e aí o fluxo leva para o outro lado. Tá? Se você se afastar dele, o fluxo se afasta, vai para o lado oposto a ele. Ok. É que aqui nessa figura, claro, a gente não tem como falar porque só tem um ponto fixo aqui. E esse ponto fixo é estável. Tá? Mas se ele fosse instável, significaria que aqui eu estaria fazendo o percurso oposto. Tá? Me afastando cada vez mais desse. Entendi. Bom, um mapa que eu falei aqui, que é um mapa extremamente importante, porque é uma equação extremamente simples, mas extremamente rica, é o tal mapa logístico, né? Que eu falei que é uma versão discreta para a equação logística, que é aquele modelo de crescimento populacional, e que foi pela primeira vez, ganhou fama num trabalho de 1976, um biólogo chamado Robert May, que abordou esse problema e encontrou uma variedade de riqueza que a gente vai começar a descrever agora e que vai ser extremamente importante para abrir alguns conceitos novos que a gente não viu até agora quando estudou as equações diferenciais. Bom, então o mapa logístico é essa equação aqui. Xn mais 1 igual a R de xn, 1 menos xn. R é um parâmetro positivo, tá? Que eu posso limitar para que esse valor de x esteja restrito ao intervalo entre 0 e 1. Eu limito esse valor de R ao intervalo entre 0 e 4. Tá? Mas esse valor aqui é um valor positivo, é um parâmetro. Eu fixo esse valor e aí eu tenho diferentes comportamentos do mapa dependendo desse valor do R aqui. Bom, então, como é que esse mapa funciona? Do mesmo jeito que o do cosseno. Eu preciso começar com uma condição inicial, um x0. Aí eu vou calcular o R de x1 como? Pegando aquele x0, multiplicando por R e multiplicando 1 menos esse x0. Eu tenho x1. Aí pego esse resultado, é o meu x1, calculo o x2. E assim sucessivamente. Tá? Bom, vamos ver o que acontece com esse mapa quando a gente varia esse valor do R. Tudo bem? Alguma Ok. pergunta até aqui? Da minha parte, não. Para mim também não, professor. Então vamos pegar, por exemplo, R igual a 2. Tá? Eu vou escolher dentro desse intervalo aqui, entre 0 e 4. Tá? Vou começar com R igual a 2. Então aqui está o resultado o gráfico. Os pontos aqui representam os diferentes valores do x que vão sendo obtidos a cada passo que eu calculo eles, tá? Através dessa equação aqui. Então aqui é o 2, eu vou começar com x0, eu comecei com 0,1, se não me engano. E aí eu vou calculando x1, x2, x3, tá? Então aqui é o n e aqui é o xn. Então vocês vão ver que com r igual a 2, o meu mapa vai convergindo para um valor fixo aqui, ó, e meio, tá vendo? Ok? Ok, Então significa que meio aqui é o meu ponto fixo estável, tá? tá bom. Como tem um único resultado, eu digo que esse ponto fixo ele tem um período 1, tá? Porque é sempre o mesmo valor. Para um R qualquer, dentro de um certo limite, que a gente vai ver daqui a pouco, esse ponto fixo é 1 menos 1 sobre R. Então, como o meu R aqui era 2, isso daqui é 1 menos meio, tá? Meio, tá? Mas a gente vai ver que esse resultado só é estável dentro de um certo intervalo de R.
Na verdade, só vale até R igual a 3, isso aí. Tá? Quando eu pego 3.1, por exemplo, olha o que acontece. Tá? Vocês podem brincar um pouco com a calculadora de vocês também e perceberem isso. Se eu pegar R igual a 3.1, pegar aquela mesma condição inicial e vou evoluindo, olha o que acontece. Depois de um certo número de passos, o meu resultado vai ficar oscilando entre dois valores. Esse valor aqui de cima e o de baixo. Depois volta por de cima, de baixo. De por cima, de baixo. Tá? Então, eu tenho dois pontos fixos agora. O de cima e o de baixo. Tá? Então, cada aplicação que eu faço, eu obtenho outro. Se eu fizer duas aplicações, eu volto para o que eu estava no início. Tudo bem? Sim. Tá? Então, a gente diz que essa solução aqui tem um período 2, que a gente vai ter desses dois pontos fixos estáveis. Certo? Ok. Tudo bem, Sidney? Por enquanto, sim, professor. Agora vamos para um pouco mais. Vamos para R igual a 3.5. Olhem agora o que vai acontecer. Começa, vai evoluindo, depois vocês veem aqui que tem uma estabilização. E agora não são mais dois, são 4. Olha só, aqui tem esse, ó. Aí eu venho aqui para baixo. Aí eu venho para esse aqui no intermediário. Volto para um simétrico a ele. E depois retorno para o mesmo valor que eu comecei. E aí tudo começa de novo. Vai para o de baixo, para o do meio, para o simétrico, de volta para ele. Tá? Professor, eu Oi. chego nesses 4 números de forma simultânea? Ou... Não, não é simultâneo. É assim, você vai obter um resultado que é assim. Digamos que esse daqui seja 0,1, 0,2. Esse daqui seja menos 0,2. Esse daqui seja... Bom, vamos pegar aqui, né? Que seria aqui 0,85, por exemplo. Aqui 0,35. Esse daqui 0,8. E aqui 0,5, certo? Uhum. Então, você está lá com o teu mapa. Você vai evoluindo. Aí você chegou nesse daqui, no 0,85. Aí você vai calcular o xn mais 1, certo? Certo. Aí o teu resultado vai dar esse valor aqui, ó. Tá? Ok. Aí você calcula o próximo. Aí o teu resultado dá esse daqui. Uhum. Aí você calcula outro. Aí o teu resultado dá o de baixo. Tá? Aí você calcula de novo. Aí você volta para o primeiro, onde você começou. E aí essa sequência vai se repetindo. Não, ok. Tá? Então vai ter essa oscilação entre esses 4 valores. Perfeito. Tá? E essa oscilação não vai acabar, ela vai continuar ad infinito. Ok. Tá legal? Então, na verdade, você vai ter esses 4 possíveis valores como pontos fixos, cada um deles acontecendo nessa ordem. Ok. Tudo bem? Tudo bem. De maneira que se você der 4 passos, você volta para o primeiro. Tá? Não, entendi. Então a gente tem um período 4 aí. Tá? Precisa dar 4 passos para voltar para o mesmo valor que você começou. Certo? Perfeito. Tudo bem, Sidney? Tudo, professor. Bom, agora quando eu chego em 3.7, aí eu não encontro mais padrão nenhum. Então, o que eu encontro é o resultado que os valores começam a se suceder sem nunca retornarem ao mesmo valor, passando muito perto de um valor por onde você já passou antes, mas sem ser igual a ele. Tá? E numa ordem completamente aleatória. Ok? Então, aqui a gente tem, aqui eu deixei aqui, está errado, tá? Esse daqui não é o caso, seria o período 4. Bom, aqui também não tem 4, aqui tem infinitos valores. Tá? Então, eu posso resumir todos esses comportamentos fazendo um diagrama. Eu vou fazer um diagrama assim, ó. Eu vou rascunhar aqui para vocês, para observar o que está acontecendo. Um diagrama que é um diagrama de bifurcação, assim como acontecia lá nas equações diferenciais, cujo parâmetro para mim é R, e eu vou olhar, vou desenhar nesse diagrama os pontos fixos estáveis. Tá? Então, o que eu quero fazer é um diagrama desse tipo aqui, ó.
eu vou fazer aqui um diagrama com esses dois eixos. Nesse eixo aqui eu vou colocar o xn, tá? E o estável, já, aquele que já convergiu. E aqui eu vou colocar o parâmetro R. Tá bom? Então, a gente viu lá que até um certo valor de R, no caso 2, por exemplo, a gente tinha um só número. Tá? Então, vai ter aqui um só número. Depois de um certo valor de R, a gente tinha 2, né? Então, apareceriam 2 lá. Depois, para um outro valor de R, a gente vai ter 4. Tudo bem? Ok. Aqui eu estou desenhando só alguns valores de R, mas, claro, tem os valores intermediários aqui, entre esses também. Tá bom? Então, eu vou fazer um diagrama como esse. Como é que eu faço esse diagrama? Como é que eu calculo esse diagrama? Eu faço assim. Eu uso o meu mapa, né? O meu mapa é o mapa logístico. Xn mais 1 igual a Rxn menos Xn. Aí eu escolho um XE, tá? Digamos 0,1, por exemplo. Aí eu fixo um valor de R. E o que eu faço é o seguinte. Eu deixo passar N passos e depois coleto os próximos M passos. Tá? Esses M aqui pode ser o seguinte, eu posso fazer um total, um cálculo desse xn mais 1 até, sei lá, até um n igual a 10.000, por exemplo, tá? Aí eu descarto os primeiros n, digamos os primeiros 100, e pego o resto. Tá bom? Ok. Professor, okay? Eu só não entendi a questão do R, se é fixo isso, vai ser sempre entre 0 e 4, ou eu posso determinar outros valores para ele? Tipicamente, a gente estuda o mapa com um X limitado nesse intervalo entre 0 e 1. Então, por isso você limita o R entre 0 e 4, para que o X fique entre 0 e 1. Se você pegar outros valores de R, aí vai exceder esse intervalo, tá? Mas é uma escolha. Entendi. Tá legal? Mas todas as propriedades que estão importantes de discutir estão dentro desse intervalo, então você não precisa se preocupar com isso. Ok. Ok? Aí você vai pegar, então, esses valores aqui, certo? E aí você vai pular no gráfico o R e os valores que apareceram dentro desses M passos aqui que você guardou os valores de X. Aí você muda o R e faz a mesma coisa. Tá certo? Ok. Bom, então, deixa eu vir aqui para voltar lá para o slide, para mostrar como é que fica esse diagrama. Por que eu preciso descartar os primeiros passos? Né? Deixa eu só voltar a isso antes. Pelo seguinte, porque vocês estão vendo aqui, por exemplo, em figuras como essa daqui, ó, né, que no início tem um intervalo de tempo aqui em que o sistema ainda não estabilizou. Ele vai estabilizar aqui, ó, mais na frente, tá? A partir daqui ele não muda mais, mas aqui no início ele estava ainda se aproximando daquele ponto fixo. Tá bom? E depois ele passa a ter o mesmo comportamento o tempo todo. Então, por isso que eu preciso descartar esse tempo inicial aqui, porque o que eu estou interessado é no regime estacionário, em como o sistema vai realmente ficar num tempo suficientemente longo quando ele tiver atingido o seu ponto fixo. Tá? Perfeito. Então, a gente chama esse tempo aqui de estabilização de transiente. É um tempo que vai se levar até o sistema atingir o comportamento que ele vai ter até o final. Como é que você sabe quanto é esse tempo? Não tem uma maneira única de saber. Depende muito do problema que você está olhando. Você tem que fazer, na verdade, é meio que uma cozinha. Fazer uma figura como essa daqui, por exemplo, e daqui, por exemplo, eu vejo que, sei lá pelo 20º passo já está bom. Então, beleza, pega a partir do 20º. Tá? Mas não tem, em princípio, assim, uma maneira, antes de você fazer a conta, de você dizer, não, eu vou descartar os primeiros 10, os primeiros 20, os primeiros 50. Tá bom?
Tudo bem, gente? Ok. Bom, então vamos voltar para o tal diagrama que eu tinha mencionado. Então, o nosso diagrama é esse aqui, ó. Está aqui o R, está aqui o valor do XR. Então, observe o que acontece nesse diagrama, né? Essa figura aqui, talvez vocês já tenham visto alguma vez na vida, não sei. É uma figura muito conhecida essa. Mas olha o que acontece aqui. A gente estava no caso, começou com o caso 2, né? Então, vejam que aqui, o caso 2 tem um único ponto fixo, né? Tem só um ponto aqui. Se eu mudar para 2,4, também tem um único ponto fixo, que é esse daqui, ó. Que é um valor diferente, mas é um só também. Quando chega em 3, como eu tinha mencionado para vocês aqui, ó, aí essa coisa bifurca, ela abre nesses dois braços. O que significa isso? Que eu tenho dois pontos fixos, esse e esse. Então o sistema fica oscilando entre esse e esse, para aquele valor de R. Certo? Certo. Ok. Aí eu vou variando o R, aí chega nesse valor de R aqui, bifurca de novo. Agora eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. E ele fica dando esses saltos entre o... Entre todos esses 4, nesse caso. Tá. Como a gente tinha mostrado naquela figura. Vai do primeiro para o segundo, para o terceiro, volta para o primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Okay. Tá? Cada um dessas curvas, desses braços aqui, para um valor fixo de R, equivale a um daqueles pontos. Então aqui eu tenho esses dois. Ó. Então a gente usou lá R igual a 3,1, né? 3,1 está aqui. Então aqueles dois valores são esse e esse daqui. Ó. Ok. Tá? Vamos ver 4. Se eu variar, vejam que aqui tem mais. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5... cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, professor, essa Então, só antes disso, vocês estão vendo que tem uma ordem aí, né? Eu comecei com 1, sim, depois fui para 2, depois para 4, depois para 8. Então, o que está acontecendo nessas bifurcações? elas são sempre em potência de base 2. Estão dobrando, né? Exponencial. Então, quando eu chegar num N suficientemente grande, eu vou ter basicamente infinitos valores, né? Correto. Então, veja o que acaba acontecendo nessas regiões aqui, ó, cheias. Todos esses pontos aqui são pontos fixos. Tá? Então, infinidade de pontos aqui dentro. Diga, Sidney. Não, era justamente isso, professor, que eu queria saber se em algum ponto teria uma bifurcação diferente de 2, entendeu? Vai ter. Bom, por enquanto aqui, nessa primeira rota, como a gente chama isso, né? Tá, de começar com a primeira e ir na sequência, a gente chama isso de rota. Tem uma rota indo para essa região achurada aqui, que são de bifurcações de múltiplos de 2. Começa com 1, que é 2 elevado a 0, depois passa para 2, que é 2 elevado a 1, depois passa para 4, que é 2 elevado a 2, e assim sucessivamente. Tá? Até chegar em infinito. Bom, veja que aqui dentro ainda tem umas regiões mais curiosas. Ó. Aqui dentro tem essas regiões claras aqui. Ó. Depois, na próxima aula, eu vou exibir isso com zoom para a gente olhar melhor. Mas aqui dentro, nessas regiões claras, tem o que a gente chama de janelas, que é quando o sistema volta a ter essas periodicidades simples. Tá? Então, aqui dentro vocês vão encontrar regiões com períodos 3, por exemplo. Então, vão ter só 3 valores como pontos fixos. E aí começa a bifurcar de novo. De 3 passa para 6, para 12, para 24, e assim sucessivamente, até que novamente vai para infinitos valores. Tá? Entendi, professor. Ok, gente? Entenderam isso? Sim. Tá claro, por enquanto vocês estão apenas confiando aqui no que eu estou mostrando. Depois a gente vai mostrar aí com mais detalhes isso. Se o senhor falou, a gente acredita, professor. Bom, mas dá para ver na figura aqui que, quer dizer, todas essas áreas, todos esses pontos escuros aqui, são aquelas coleções que eu falei para vocês que a gente faz, de deixar evoluir e depois pegar a quantidade de pontos que sobrou. Certo? Quando você faz isso nesses casos aqui, mesmo que você tenha escolhido assim, eu vou colecionar 100 mil pontos, mas eu vou descartar 1000, tá?
Então, sobrou 99 mil para você guardar. Se o teu R for igual a 2,4, por exemplo, os 99 mil que você pegar, depois que você esperou os 1.000 passarem, vão ser todos eles iguais. Iguais a esse valor aqui. Tá? Se você o R for 3,1, aqueles 99 mil que sobraram, vão ter dois tipos de valores lá. Vão ter 45 mil com um valor, 45 mil com outro. Né? 45 mil e... Não, 48.500, né? Não, 49.500, né? 99 mil. 49.500 valores de um, 49.500 de outro. Tá? Se você for para R igual a 3,5, aí esses 99 mil estão divididos em 4 categorias. Tá? Mas quando você chega nesse ponto aqui, ó, eles não se repetem mais. Eles vão ficar ocupando... A gente pensa, é uma região finita, então tem um número finito. Não, aqui na verdade tem um... Isso aqui é um dos segredos da matemática. Quantos pontos você coloca num intervalo entre 0 e 1, por exemplo? Infinitos. Infinitos, né? Você diz, não, entre 0 e 1, bom, eu posso colocar só 10, por exemplo. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Mas entre 0 e 0,1 tem infinitos valores. Não tem? Sim. Tá? Então, a mesma coisa acontece aqui. Professor. Diga, Sidney. O senhor falou ali que se ele botasse um R de 2,2, os 99 mil pontos dele estaria naquele ponto, né? Uhum. Acho que foi o Divino que perguntou mais cedo se a gente teria que calcular isso. Aí o senhor falou, não, isso aí é pelo cálculo numérico, não é? Não tem solução assim, né? Que não existe solução analítica. Na próxima aula, isso é uma das tarefas que eu vou deixar para vocês. Essa parte aqui e essa parte aqui dá para calcular analiticamente. Eu vou mostrar a vocês como e vou deixar para vocês fazerem uma tarefinha a respeito disso. Tá? Mas daqui em diante, essa parte ainda aqui das bifurcações finitas ainda até dá. Mas daqui em diante, essa parte finita não dá mais. Aí tem que ser numericamente mesmo. Então, quando o senhor fala que o ponto se repete, ele tem um valor simbólico ou a gente está falando de aproximações tão Não, tão a gente está falando de um valor exato. Um valor exato. Um valor exato. Tá? Esse valor aqui, por exemplo, esses dois aqui, os 4, a gente sabe calcular exatamente quanto é. Ok. Tá bom? Ok, gente? Ok. Bom, agora a nossa questão, para a gente terminar a nossa discussão de hoje e deixar o material para a semana que vem, é entender o que está acontecendo nesse caso aqui, que é o caso diferente dos outros. Porque nos outros, a gente vai para um regime em que tem um número finito de pontos que ficam se repetindo, né? Seja 1, 2, ou 4, ou 8. Mas e esse caso aqui, que eu falei que tem infinitos valores, que são justamente dentro dessas áreas achuradas aqui? O que é que está acontecendo aqui? Tá? Aqui está acontecendo uma coisa muito interessante, que é a seguinte. Digamos que eu pegasse num valor aqui de R, sei lá, R igual a 2,2. Tá? Eu pegasse, eu fosse calcular o valor do ponto fixo usando duas condições iniciais diferentes. Tá? Digamos assim, 0,1 e 0,11. Ok? Ok. Vocês acham, vocês vão me responder, que o resultado final do ponto fixo mudaria por conta dessa escolha que eu fiz? Mudaria. Mudaria? O ponto fixo depende da condição inicial? Vou refazer a pergunta com aquele exemplo que a gente fez. Se eu pegar esse mapa do Corsair, ao invés de usar meio, como eu usei, eu usasse, sei lá, 0,2. O resultado final deixaria de ser esse? Não. Não, né? Não. Concorda, Sidney? Concordo. Se o ponto fixo é estável, não importa qual seja, e só tem um, não importa qual seja a condição inicial que eu escolha, o resultado vai para ele, não é? Vai. Ele é um ponto de convergência. Afinal de contas, exatamente, ele é um ponto de convergência. Certo? Certo. Sim.
Então, bom, isso é o que a gente espera nas condições normais e do que a gente está acostumado na natureza também. Imagine, por exemplo, você tem uma pedra e você solta ela em determinada altura. Qual é o movimento que ela vai fazer? Prezando o atrito e tudo mais. Ela vai para baixo. Ela vai cair, né? Numa linha reta, certo? Correto. Se você mudar em 1/10 o lugar de onde você soltou a pedra, ela vai fazer uma trajetória diferente? Não. Não vai, né? E o lugar que é para onde ela vai é o chão. Continua sendo, não é? Continua. Então, significa que a condição inicial aí não afeta essas características. Ela pode afetar coisas como, por exemplo, o tempo da queda. Certo? Certo. E a gente espera que seja mais ou menos proporcional, né? Se você, sei lá, aumentar um pouco, vai cair, vai demorar um pouco mais de tempo para chegar no chão. Se você aumentar muito, vai demorar mais tempo ainda para chegar no chão, ok? Mas vai ter uma proporcionalidade direta entre essas coisas, né? Tá. Ok? Isso aí. Bom, ocorre que no nosso mapa aqui, isso é um pouco diferente. Vejam só, eu vou pegar aqui um ponto dentro dessa região, um ponto lá aquele caso 3.7. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer R igual a 3,7, eu vou rodar o mapa separado em duas partes. Numa, eu fiz uma escolha de uma condição inicial, 0,1. Na outra, eu fiz a escolha de uma outra condição inicial, que foi 0,1 mais 10 elevado a menos 12. Tá certo? Certo. Estou mudando na 12ª casa decimal, tá bom? Então, é uma mudança muito pequena. Tudo bem? Ok. De acordo com a nossa discussão aqui, a gente esperaria que talvez no início tivesse uma pequena diferença, mas depois essa diferença desaparecesse, certo? Ok. Não é? Concordam comigo? Sim. Bom, aqui estão as duas curvas. A azul é com uma condição e a vermelha é com outra condição. No início, vocês só estão vendo a azul aqui porque a vermelha está por trás dela. Então, as duas estão iguais. Na verdade, aqui já é um pouco além do início. Aqui está no 60º passo. Tá? Então, mas aqui vocês estão vendo que por volta do passo 75 já começa a ter uma discrepância entre os dois resultados. E depois essa discrepância vai aumentando. Aqui está em cima, aqui está embaixo. Tá? Vocês estão vendo aqui que já não parece mais ter relação uma com a outra. Sim. Ok? Senta e chora, né, professor? Não. Só a razão para ficar alegre, porque significa que tem uma coisa que vem um problema que parece muito simples e que traz uma riqueza completamente nova que a gente não tinha visto ainda. Tá? Então, tem coisa aqui. Essa é a novidade, né? Ninguém esperaria que esse tipo de coisa acontecesse numa equação como essa daqui. Essa é uma equação tola, uma equação de segundo grau. Perfeito. Não é? Sim. Bom, então, a moral da história aqui, que a gente vai desenvolver na próxima aula, é a seguinte. Esse resultado está dizendo para a gente que as órbitas dos dois casos dependem das condições iniciais. Elas são sensíveis à condição inicial. Mesmo com uma mudança tão pequena quanto essa que eu falei para vocês, os resultados começam a discrepar um do outro. Ok? Ok. Essa sensibilidade à condição inicial é a característica mais determinante do tipo de regime dinâmico que a gente chama de caos. Tá? Então, um sistema é caótico quando a dinâmica dele é sensível às condições iniciais. Quando uma pequena mudança nas condições iniciais produz uma mudança muito grande no teu resultado final. E isso coloca ele numa parte separada dos sistemas dinâmicos que a gente está acostumado a discutir, que não dependem das condições iniciais, ou dependem fracamente delas. Tá? Por quê? Porque agora eu tenho uma categoria de problemas que me abre a seguinte possibilidade. Imagine que eu queira, sei lá, fazer previsão do tempo, tá? Meteorologia.
e como a gente vai discutir na próxima aula, um dos lugares onde isso daqui também foi percebido foi no modelo de meteorologia. E as equações desse modelo têm essa propriedade, de dependerem de serem sensíveis às condições iniciais. Para eu saber que tempo vai fazer amanhã, eu preciso pegar um certo conjunto de dados para alimentar o meu modelo e fazer os cálculos para me dizer que tempo vai fazer amanhã, certo? Ok. Essas são as minhas condições iniciais, ok? Ok. Agora, vocês sabem que essas condições iniciais, esses valores, eles são medidos por instrumentos de medida. E todo instrumento de medida tem um erro intrínseco, certo? Sim. Então, quando eu meço lá a temperatura da atmosfera, por exemplo, e dá, sei lá, menos 75 graus, não é menos 75, né? Vai, sei lá, é menos 75,01. Bom, vai ter um erro associado à minha precisão na medida. Certo? E vocês estão vendo que essas pequenas diferenças, por menores que sejam, fazem com que dois resultados comecem a diferenciar-se um do outro. Então, mesmo que o meu modelo seja exato e preciso, eu coloco aqueles valores na entrada, o resultado, no final, pode ser completamente diferente daquele resultado que deveria realmente dar. Por causa dessa sensibilidade às condições iniciais. Certo? Ok. Entenderam isso? Sim. Tá? Então, significa que eu estou, né, num mato sem cachorro aí. O sistema que parecia ser determinístico, tem uma equação para me descrever, ele tem essa problemática. As condições iniciais podem fazer com que os resultados, por conta da pequena diferença que existe entre o real e o coletado, comecem a crescer tremendamente e, no final das contas, você tem um resultado que não tem mais nada a ver com a realidade. E é por isso que a meteorologia não funciona como, por exemplo, funciona determinação de marés. Vocês sabem que tabela de marés, por exemplo, você faz para o ano inteiro, né? E elas são tremendamente precisas. Você sabe a hora que a maré vai ficar alta, baixa, qual é a altura. E isso é um problema de física também, né? Porque o que é que faz a maré subir ou descer? Vocês sabem? Qual o principal, pelo menos qual é o principal ingrediente nisso? Lua? A atração gravitacional, né? Sim. A presença da Lua atrai a massa de água, então significa que no ponto que está mais próximo à água sobe, atraída pela massa da Lua. Então, naquela parte, a maré vai ficar alta e na parte oposta vai ficar baixa, porque a água subiu. Tá? Então, é um problema que se resolve com equações de física, por causa da atração gravitacional. E você consegue fazer boas previsões com isso daí por um espaço muito grande de tempo. E por que a gente não consegue fazer para meteorologia, por exemplo? Por causa dessa característica. Diferente do caso das marés, o problema meteorológico é um problema caótico, um problema de um sistema que depende fortemente das condições iniciais. Então, como você não pode se livrar do erro nas condições iniciais, porque essas condições são aquelas que você mede, e toda a sua medida está limitada pela precisão dos seus instrumentos, os seus resultados, depois de um certo intervalo de tempo, vão começar a se diferenciar do que realmente está acontecendo. É como a curva azul e a curva vermelha aqui. Depois de um determinado número de passos, elas começam a se diferenciar uma da outra. Então, claro, dentro desse intervalo de tempo aqui, você pode dizer, não, aqui eu confio, vai ser igual. Mas depois você não pode dizer mais isso. Tá? Ok? Ok. Bom, só para fechar, notem o seguinte. Aqui eu fiz o seguinte, eu peguei essas duas curvas desde o início e calculei a diferença entre os valores delas duas, tá? Nesse espaço de tempo. Tudo bem? Eu peguei o módulo, que não me importa quem está em cima, quem está embaixo, eu só quero saber o valor absoluto da diferença entre os valores. Entenderam? Então, sei lá, para o 10º passo, para o 60º passo, por exemplo, eu peguei o valor do X da azul menos o X da vermelha e calculei o módulo. Tá? Tá bom. Aí eu faço esse gráfico aqui, vejo que nesse eixo aqui, o eixo está em logaritmo, né? Aqui está só potência de 10, então isso aqui está em logaritmo. Vocês estão vendo que essa diferença está crescendo, né? Aqui é o N e aqui é essa diferença, o delta X.
Está crescendo, ó, de forma quase linear. Certo? É quase uma reta aqui. Não é? Ok. O que é que significa numa escala logaritmo normal, um crescimento linear? Significa que essa separação está mudando com o número de passos de forma exponencial. Tá? Entenderam isso que eu falei agora? Sim. Você podia repetir, por favor? Tá, deixa eu fazer aqui. O que eu disse foi o seguinte: vocês estão vendo que aquela curva lá é mais ou menos uma reta, não é? Concordam nisso? Concordo. Só que aquela curva lá é assim, ó. O y é, na verdade, um logaritmo de, vou colocar assim, um y barra. Tá? Não tá aparecendo nada pra gente aqui não, professor. Tá, desculpe, eu esqueci de compartilhar a tela. Por isso que não está aparecendo. Ok? Ok. E o x é x mesmo. Então, naquela parte que é quase linear, você tem uma coisa do tipo y igual a uma constante vezes x, que é a equação de uma reta, certo? Ok. Então, o y é ln y barra. Então, vezes a, igual a ax. Bom, eu quero calcular o y barra, aplica a exponencial aqui, então isso aqui vai ser a exponencial de ax. Então, significa que a minha diferença está variando com o n, né? Então, lá é assim, o delta x, ela é proporcional à exponencial de um certo número lambda vezes n. Então, ela está crescendo exponencialmente, essa diferença. Tá bem? Ok. Ok? Então, esse mapa, ele é importante para a gente, porque ele traz justamente esse ingrediente novo que a gente não tinha observado ainda nos sistemas anteriores que a gente estudou. A gente viu o caso unidimensional, que representava apenas alguns tipos de dinâmica, né, que era de dinâmica sempre do tipo, ou você se aproxima, ou você se afasta de um ponto fixo de forma monotônica, sempre indo na mesma direção, não tem oscilação, por exemplo. A gente viu o caso dos sistemas descritos por equações bidimensionais, né? Esses podiam ter convergência e divergência nas duas direções, ou em uma delas e na outra oposto, podia ter oscilação. E agora a gente está vendo com o mapa, e depois a gente vai ver que isso também acontece em equações diferenciais, esse novo tipo de comportamento que apresenta essa característica de poder ter uma infinidade de períodos, ou seja, uma infinidade de valores que não se repetem, e dependerem fortemente das condições iniciais. Esse regime a gente vai chamar de regime caótico. Tá? Então, quando a gente fala em caos, o que a gente está dizendo é um sistema dinâmico que evolui de maneira que ele é fortemente dependente das condições iniciais. Tá legal? Tá legal. Ok. Tá, alguma pergunta, gente? A gente confia no senhor, professor. Sobre agora o é que o a quê, gente professor? viu, nós discutimos. Vocês têm alguma pergunta? Até o momento, não. Eu acho que a dúvida vai chegar quando a gente tiver que calcular. Não, mas antes de você calcular, eu quero saber se você Não, compreende. o conceito sim. Hoje Entendi. eu lancei algumas coisas que são novidades, seguramente para vocês. Correto. Então eu quero saber se isso vocês conseguiram digerir ou tem alguma coisa que vocês não conseguem nem sequer imaginar do que eu estou falando. Por mim, assim, muita novidade, professor. Nem aquele gráfico lá que o senhor falou que talvez a gente tivesse visto, eu nunca tinha visto, de bifurcação. Eu vi quando eu estava pesquisando para fazer o primeiro trabalho. É que essa figura aqui, essa figura do mapa, ela virou meio que pop, sabe? Porque essa coisa de caos, eles passaram a se falar muito disso a partir dos anos 80 e tal, e do chamado efeito borboleta. Esse vocês já devem ter ouvido falar, né? Sim. É até nome de filme ruim.
E essa figura aqui é a figura mais simbólica desse tipo de problema. Ela é chamada de a figueira de Feigenbaum. Feigenbaum foi o cara que, diz a lenda, pegou esse mapa aqui, começou a fazer a conta, e na época dele não tinha computadores muito bons, os computadores eram iguais a calculadoras que a gente usa hoje. As memórias eram idênticas. Na verdade, as memórias das nossas calculadoras são melhores do que os computadores da época. E aí, como demorava muito para ele obter os resultados, ele começou a perceber padrões. Tá? E aí começou a perceber, o valor vai ficar repetir 2 em 4 e tal. Isso diz a lenda, né? E aí ele imaginou essa figura aqui. Né? E, bom, Feigenbaum também, em alemão, significa figueira. Então, como isso daqui relembrava uma espécie de árvore, né? Então ficou chamada de figueira de Feigenbaum. Essa figura, ela também tem uma propriedade muito interessante, que a gente não vai ver aqui muito no curso, mas vou só mencionar para vocês. Eu disse para vocês que se a gente fizer um zoom aqui, vocês vão ver áreas que são periódicas de novo. A gente chama de janelas de periodicidade. Certo? A gente vai ver isso na próxima aula. Mas se eu olhar para esse zoom, sabe o que eu vou encontrar também? Eu vou encontrar aqui, o mesmo padrão que eu encontro aqui fora, eu encontro aqui dentro. Então, é como se cada pedaço dessa figura fosse idêntica à figura como um todo. Tá? Então, isso a gente diz que o sistema tem uma propriedade de autossimilaridade. E as figuras que têm essa propriedade são chamadas de fractais. Esse é um nome que provavelmente você também já deve ter ouvido falar. É assim, como se fosse uma teia, né, professor? Analogicamente falando, né? Vai dividindo em partes menores e interligadas, né? Sim, mas além disso, se você fizer um zoom nessa teia, você vai encontrar a mesma teia que você via no todo. Entendi. Pô, interessante. Tá? Isso realmente é bastante interessante. Tá? E mais que isso, nós vamos ver na próxima aula que essa coisa não está limitada a essa equação matemática simples aqui, de brinquedo, não. Existem sistemas físicos reais que apresentam essas mesmas características. Bacana. Tá bom? Bom, então é isso. Por hoje a gente fica aqui. Semana que vem, então, a gente vai fechar isso justamente vendo a análise desse mapa, nas primeiras partes, pelo menos, discutindo novamente essa questão da sensibilidade das condições iniciais e aprendendo um método de quantificar essa dependência e mostrando exemplos em sistemas de variável contínua, ou seja, de equações diferenciais, que o mesmo tipo de comportamento é observado. Ok. Tá? Então, por isso que é mais fácil começar pelo mapa, porque o mapa é uma equação extremamente simples. Você depois descobre o outro e percebe que ele faz a mesma coisa. Então, as propriedades que valem para esse, valem também para o outro. E esse daqui são muito mais fáceis de você obter essas propriedades do que os outros. Perfeito. Tá bom? Tá legal, então, Divino. Então, professor, obrigado. Obrigado pela aula. Até semana que vem. Tchau. Até mais.